Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Continuamos no podcast. Agora estamos na última ministração do dia 3 do sábado, né? Estamos ainda no sábado, ministração do dia 3, a ministração à noite. Eu vou estar ministrando, se Deus permitir, né, o tema. Então, como eu fui na primeira parte bem mais curto, eu serei, até porque todo o material eu estou preparando, os irmãos estão preparando para a ministração subsequente. Amém? Muito bem, a ministração da noite, culto à noite, do dia 1º de 3, a terceira ministração do dia, né? Por que ainda escolhemos Monte Ebal? Por quê? Mesmo sabendo que a Monte Ebal é desgraça, é miséria, é tragédia, é a pior decisão da minha vida, eu continuo escolhendo Monte Ebal. Por quê, irmão? Uai, o que acontece comigo? Que eu sei que não presta e é exatamente o que não presta que eu quero. E botei outro texto, que isso é grande, não vou ler aqui com os irmãos, né? Mas eu vou ler alguns versículos apenas, ou vou mencionar para os irmãos, não vou ler porque é extenso, né? Você pode ler depois. É o texto de Gênesis 3, de 5 a 12, né? Mas lá na ministração eu irei ler na íntegra aqui para a questão de economizar bytes, megas, né? E até quando botar não ficar muito pesado demais. Está sendo salvo, depois eu vou publicar lá no YouTube daqui a pouco, se Deus quiser. Né? E o texto aqui qual é? Aquele texto em que Abraão sai da cidade, da sua cidade, leva o seu irmão, seu primo Ló, não é Jó, é Ló. E lá parece-me que há um entreveiro, uma discussão, uma porfia entre os servos de Abraão e os servos de Ló. Parece que o clima não ficou bem agradável, né? Entre os trabalhadores, parentes, e acredito que, acho que deve ter envolvido os familiares de Abraão e de Ló. E Abraão percebe que Ló era um homem próspero também. Abraão era um homem próspero e Ló, seu sobrinho, era próspero. E como todos tinham riquezas, bens, e parece que o motivo era que os pregados de Abraão e os pregados de Ló queriam os melhores pastos. Eles estavam caminhando, que a ordem de Deus é sair da tua terra, sair da tua parentela e vai para o lugar que eu tenho chamado. Ele obedeceu a Deus, saiu, levou a família dele e levou o seu sobrinho Ló com ele. E parece que no meio do caminho os entreveiros surgiram de uma tal perspectiva e forma e não houve mais condições de estarem juntos. Os vastos dos animais, que naquela época a riqueza era ter animais, de Abraão ou de Abrão, ainda depois vai se tornar Abraão, e os animais de Ló, decidiram a bom senso, bom sentido, a melhor maneira possível, se separarem. E Abraão estava andando nas terras maravilhosas da época. E Abraão dá a oportunidade para que Ló chegasse num certo lugar, né, onde tinha a capacidade de habitarem, de os dois estarem juntos. Depois eu vou falar detalhes do local, né? E quando chegaram lá, Abraão disse: escolhe qual é o lugar que tu queres ficar, de tal maneira que, para não ter mais intrigas, nós somos parentes, somos irmãos, e não haver mais intrigas, não haver mais brigas entre os nossos empregados e nossos parentes, aonde tu ficares, eu ficarei do lado oposto. Se tu ficares para o norte, eu vou para o sul. Se tu ficares do lado oeste, eu vou para o sudeste, eu vou para o leste. Se tu ficar no leste, eu vou para o oeste. Se tu ficar no norte, eu vou para o sul. Se tu ficar no sul. Mas ele deu a Ló a oportunidade de escolher o lugar. O texto narra mais ou menos isso. E Ló vai escolher. Ló parece que era
os olhos, aí que eu vou falar o que é que está de errado em nossa escolha, por que que a gente prefere, escolhe o errado e não escolhe o certo. Por que que nós escolhemos Ebal e não sabemos escolher o Monte Gerizim? Porque nós sabemos escolher viver na presença do Senhor, mas ficamos flertando com o monte. Por quê? É isso que eu vou falar. E o texto narra isso. Só que nós sabemos que o lugar que Ló escolhera foi o lugar de Sodoma e Gomorra, que vai ser destruído, meu Senhor. Em cima desse texto, e a leitura assim nos traz, nós iremos por que que nós escolhemos Monte Ebal. Uma pergunta de R$ 1 milhão. Quem souber responder, ganha. Por que ainda escolhemos o Monte Ebal? Por que que ainda nós escolhemos de forma errada, equivocada, muitas vezes em nossa vida? Isto é, por que que mesmo sabendo de todas as consequências de vivermos um lugar de maldição que era Ebal, da desgraça, da miséria, nós continuamos muitas vezes optando pelo caminho errado? Ou continuamos a preferir Ebal do que Gerizim? Porque não seguimos felizes o caminho seguro e estável, o lugar que Deus tem promessas, terrenos ou vida eterna? Por quê? Seria tudo mais fácil, mais simples para todos na terra e no céu, se nós escolhêssemos de forma acertada e não equivocada. Porque preferimos o lugar que só nos traz sofrimento, dor, pesar, perdas, marcas indeléveis, aonde encontramos, aonde encontramos resposta para a nossa natureza, ou o lugar que nós encontramos respostas para a nossa natureza, nossas dúvidas, e que nos faz entender as nossas decisões e escolhas. Porque poderíamos aqui apresentar uma série de justificativas, explicações que seriam mais desculpas do que explicações aos olhos do Senhor. É claro que essas justificativas, explicações, que muitos usariam, que eu usaria, que nós usaríamos, como somos humanos, não somos perfeitos, somos pecadores, cometemos erros, cometemos falhas, e poderíamos usar aqui as escusas mais variadas. Deus já sabe disso tudo, mas isso não é a causa, fator preponderante principal das nossas escolhas erradas. Quem somos, qual é a nossa natureza, já foi levado em consideração pelo Senhor quando nos salvou e nos libertou deste mundo. Quando o Senhor nos tirou do mundo, Ele já sabia e sabe quem somos, quais as nossas tendências, quais são os nossos pensamentos. Estou dizendo, Deus já levou em consideração tudo isso. Quando o Senhor nos tirou do mundo e Ele nos conhece melhor do que ninguém e sabe como agimos e como pensamos. Não podemos esquecer que Ele é o nosso Criador, sustentador, e por isso sabe todas as coisas. Olha o que Abraão diz a Ló, do versículo 9 do texto. Não está toda a terra diante de ti? Se escolher a esquerda, eu irei para a direita. Se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Levantou Ló seus olhos, viu toda a campina do Jordão. Então Ló escolheu para si toda a terra ou a campina do Jordão, ou escolheu as cidades de Sodoma e Gomorra. Nossa capacidade, estou sintetizando, né? Nossa capacidade de escolher nos leva aonde
estivemos ontem e aonde nós estamos hoje. As nossas escolhas nos levaram aonde nós vivemos ontem, anteontem, ano passado, e está nos levando aonde nós estamos hoje. E se continuarmos nessa estrada, e aonde nos levará amanhã? Cada escolha, cada decisão que eu faço, aponta o lugar que eu vou viver e desfrutar diante do Senhor. A pergunta é: por que estamos fazendo escolhas erradas? Ou as nossas escolhas equivocadas? Acredito que os motivos e valores que temos construído em nossas vidas nos faz fazer escolhas tão ruins como temos feito hoje. A maneira como nós estamos vivendo, a maneira como estamos decidindo, é a explicação que eu não vou falar aqui, eu vou falar lá. Por isso, preciso reconsiderar as minhas escolhas. Para isso, eu preciso reconsiderar os meus valores, o que eu tenho colocado como prioridade, que para mim são mais importantes, as escalas daquilo que é mais importante. Eu preciso reconsiderar isso. Não posso continuar escolhendo com os valores que eu tenho hoje, diz o Senhor em sua palavra. Ele, o Senhor, o instruirá em todo o caminho que devo seguir. Se nós dependermos do Senhor e confiarmos e esperarmos nele, ele sempre nos guiará nos melhores caminhos. Eu preciso parar para ouvir o Senhor. Sim, nossas escolhas erradas nos têm levados pelos caminhos mais difíceis, tortuosos, que lutamos até hoje e vivemos. São caminhos de Ebal e não de Gênesis. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler a sua palavra. Como eu falei lá no Impacto, eu falarei mais detalhes sobre a terceira ministração. Maravilha! Daqui a pouco vemos o podcast do dia 1ª ministração, do dia 2/3. Amém? Deus abençoe. Volto já já.